Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar com vocês sobre as coisas com as quais eu gasto mais dinheiro ou eu compro mais depois que eu comecei a viver um estilo de vida mais minimalista. Um estilo de vida que segue aquela frase que eu acho bem legal que diz: menos é mais. Depois que eu comecei a viver esse estilo de vida, valorizando mais os momentos, que para mim agora são mais importantes do que comprar coisas, né? Porque às vezes a gente sobrecarrega a nossa vida com muitas coisas e acaba ficando sem dinheiro para viver momentos que nos fazem felizes. Vocês talvez já notaram ou ouviram isso acontecer com alguma pessoa, ou talvez até você mesmo já tenha passado por isso, de fazer tantas compras, comprar tantas coisas, que às vezes o seu salário no final do mês não sobra para nada, não sobra para você ir fazer um passeio no parque, fazer um piquenique no parque, ir no mês de julho em uma praia, mesmo que seja 50 quilômetros da sua cidade, ou você ir numa chácara perto, numa cachoeira. Assim, às vezes a gente compra tanta coisa, compromete todo o nosso salário do mês, todo o nosso dinheiro que nós recebemos no mês, que quando chega o dia do pagamento, a gente não tem mais nem um centavo para fazer alguma coisa que nos deixe feliz, que nos dê prazer, que nos traga alegria. E aí a gente fica nesse ciclo, trabalha, gasta todo o dinheiro e trabalha mais para poder pagar mais coisas que foram compradas. E assim a pessoa nunca consegue ser feliz, porque as coisas, elas não, como que eu posso dizer? Elas não nos trazem felicidade a longo prazo. Quando a gente compra alguma coisa, eu não sei se vocês já tiveram essa sensação, quando a gente compra uma coisa, ela naquele momento ali nos traz aquela sensação assim de felicidade imediata, dá aquela alegria. Mas depois de uns dias, aquela coisa já não nos faz tão feliz quanto, por exemplo, quando a gente faz um passeio. Eu posso compartilhar com vocês sobre mim mesma. Ontem foi sábado e o aniversário da minha avó foi essa semana. E aí o que aconteceu? Eu, ao invés de dar um presente para ela, eu falei: vó, eu vou lhe levar para fazer um passeio lá onde que a senhora morava, para revisitar os seus vizinhos, os seus familiares, que a senhora já não visita há bastante tempo, e a gente viver esse momento juntas, né? E aí ela ficou super feliz, porque fazia muito tempo que ela não ia lá, que ela morava na roça, e fazia já bastante tempo que ela não ia revisitar, e foi visitar umas outras netas, né, que tiveram bebê recentemente. E a gente foi ontem pela manhã, cedinho, passamos o dia inteiro passeando, fomos pra fazenda, fomos pra outra fazenda, visitamos outras netas dela. Assim, foi uma delícia, o dia foi maravilhoso, rever todas aquelas pessoas, né, que fazem parte da história da minha avó e da minha também, que eu tenho muitas lembranças naquele lugar e ela também. E foi um dia maravilhoso, sabe? Muito gostoso. E eu acredito que nem o presente ia trazer tanta felicidade para ela quanto aquele momento que a gente viveu. E aqui eu vou falar para vocês, eu sei que não pode não fazer muito sentido isso, coisas que eu compro mais ou coisas com as quais eu gasto mais dinheiro depois que eu comecei a viver um estilo minimalista, né? Com menos, comprando menos e vivendo de forma mais significativa. Mas vocês vão perceber que as coisas que agora eu compro mais são coisas que realmente me fazem bem e me trazem mais felicidade. Vou falar aqui pra vocês. Eu tô olhando aqui. O primeiro item da lista é comidas saudáveis. Sim, antes de eu viver um estilo de vida assim minimalista, eu já tinha iniciado assim o conhecimento sobre a alimentação, que os alimentos mais saudáveis, né, consequentemente nos deixam com mais saúde. E eu já tinha começado essa transição de alimentação, deixar mais os industrializados, esses alimentos que às vezes a gente vai no supermercado, são super saborosos, né, mas são cheios de aditivos que não fazem bem para nossa saúde, cheio de açúcar, óleo, sal em excesso, né? Então eu comecei a ir no mercado e comprar coisas mais saudáveis, gastar com coisas mais saudáveis. Assim, às vezes tem alguns alimentos que são mais saudáveis e são realmente mais caros.
Mas também existem alimentos que não são saudáveis e que são mais caros. Então, assim, é uma coisa assim, uma questão de você observar o que vale mais a pena. Gastar com uma coisa que é um pouco mais cara, mas vai te fazer bem, ou gastar com uma coisa que também é um pouco mais cara, mas não te faz bem. É medir nessa balança, né? Às vezes tem algumas coisas que eu compro que são saudáveis e gostosas, e eu como uma delícia, muito bom. Eu gosto muito de frutas. E existem algumas coisas que não são tão palatáveis assim, tão gostosas assim, mas eu sei que fazem bem para minha saúde e por isso eu insiro na minha alimentação de uma forma assim que eu possa prepará-la e ela fique gostosa, ou eu possa misturar com uma outra coisa saudável que fique gostosa. Agora, o que eu não faço é comprar coisas só porque são saudáveis e que eu não gosto de jeito nenhum e vou lá e compro porque são saudáveis e eu vou comer aquilo. Eu compro uma coisa assim, se eu ver que ela não fica gostosa, vamos supor, crua, mas se eu der uma cozidinha nela, ou se, por exemplo, eu misturar ela com outra coisa, ela fica gostosa, beleza, eu compro. E assim, tem muitas comidas que são saudáveis, eu tenho muitas pessoas às vezes que fazem essa associação. Se é saudável não é gostoso e o que não é saudável é gostoso. Mas depois que eu comecei a me alimentar de forma mais saudável, eu percebi que as coisas saudáveis têm muita coisa super gostosa, muito saborosa. Hoje a indústria ela já está investindo mais, porque ela está vendo que as pessoas elas estão valorizando mais as alimentações que fazem bem para a sua saúde. Então a indústria ela está deixando de produzir algumas coisas que as pessoas elas já sabem que as pessoas não estão mais indo no mercado e não olhando lá o rótulo, questão de ingredientes, excesso de sal, açúcar, óleo. Então, assim, hoje a indústria ela também já está mais atenta nessa questão de produzir os alimentos que ela vai oferecer para a gente nas prateleiras. Porque a gente hoje está mais seletivo e isso é muito bom, porque faz com que a indústria traga mais alimentos saudáveis para dispor lá nos mercados, nos hortifruti, nos verdurões, né? E isso eu tenho gostado muito, tenho comprado mais, mas às vezes, tem um óleo aqui que é, vamos supor, R$ 15, mas tem um outro ali que é 30. E esse óleo, ele não faz tão bem para a saúde, e aquele outro eu sei que faz bem para a saúde, então assim, eu compro de 30, mesmo que seja um pouco mais caro, mas eu sei que aquele óleo lá vai fazer bem para minha saúde. E eu, consequentemente também, eu não fico colocando tanto óleo, porque tem pessoas às vezes que compram um óleo que é saudável, mas elas colocam muito, então não adianta muito você comprar um óleo super saudável, mas você exagerar e no excesso, pecar pelo excesso. Então assim, até a próxima coisa que eu vou falar que eu gasto mais agora, entra justamente nessa questão de saber a quantidade, que antes eu comia, principalmente no almoço, e no café da manhã eu comia até ficar farteada. Não sei se vocês sabem o que significa essa palavra, mas ficar farteada é até você ficar cheio que não cabe mais nada. Você ficar sufocado de tanto que comeu. Eu, assim, desde criança, às vezes, eu não tinha esse... Ui, caiu o tablet aqui. Eu não tinha esse filtro de comer só até ficar satisfeita. Então eu comia até ficar muito cheia. Porque quando eu era criança, minha mãe, ela me colocava na mesa, fazia um pratão e falava, você tem que comer toda essa comida. Então assim, eu era obrigada a comer toda a comida que minha mãe me colocava para comer. E aí eu cresci com isso, de que às vezes, quando eu fazia um prato, às vezes eu nem tinha essa noção, eu fazia um prato maior do que eu dava conta, e eu me sentia obrigada a comer toda aquela comida, mesmo que às vezes eu já estivesse muito cheia, eu me obrigava a comer. E aí eu fui desconstruindo essa crença de que eu era obrigada a comer toda aquela comida do prato. E também comecei a fazer pratos de que eu dava conta de comer. E agora eu estou nesse processo, porque às vezes a mente da gente, às vezes, ela ainda faz isso conosco, né? Eu não tô sabendo a palavra agora. Mas às vezes a nossa mente nos paralisa em alguns pontos nossos, né? Nos paralisa e nos deixa limitado em algumas questões. E às vezes a gente precisa se policiar nisso, né? Se investigar e cada dia melhorar um pouquinho mais. E hoje eu pago nutricionista, eu já paguei 2 vezes nutricionista para saber
qual a quantidade ideal que eu preciso comer, quais os tipos de alimentos que me fazem bem, quais os que não fazem, porque eu tenho algumas intolerâncias a alguns alimentos que me dão algumas reações. Então, assim, hoje eu também gasto com nutricionista. Eu já fui nutricionista e foi muito bom, porque assim, hoje eu já sei essa questão de quantidade que eu preciso comer, que eu sozinha não sabia, né? Então, assim, é uma coisa muito boa e que eu gostei muito, que vale a pena. E eu também gasto mais com exames, com tratamentos de saúde, com acompanhamento médico, com exames de rotina. Eu vejo que isso é uma coisa muito boa, né? Porque a gente fazer esse acompanhamento da nossa saúde. Sempre que senti um incômodo, que eu sentia um incômodo às vezes, eu ficava assim com aquilo, né? Por um tempo, mas assim, eu ficava preocupada, né? E às vezes eu silenciava um pouco, esperando melhorar. Mas eu sempre tive isso comigo. Se eu tivesse com um problema, eu ia atrás do médico. Eu ia atrás de ver o que é aquilo. E agora eu tenho isso muito mais forte em mim. Quando eu sinto um incômodo, assim, eu sinto uma dor, sinto algo que tá me machucando, que tá doendo, eu vou ao médico. Eu não fico guardando aquele problema. Eu vou investigar, vou fazer exames, né, pra saber o que tá causando aquela dor. Porque às vezes muitas pessoas sentem dor e começa a conviver com aquela dor e fica com aquela dor crônica e não procura um tratamento. E aquilo vai só piorando, né? E quando a gente vai descobrir alguma coisa já tá muito sério e não dá pra tratar. Então, assim, hoje eu tenho priorizado, quando eu sinto uma coisa que tá me incomodando, eu vou buscar uma ajuda, né? Uma ajuda médica, vou buscar fazer exames para saber o que está acontecendo. E assim, isso é uma coisa que eu priorizo e eu quero sempre priorizar, porque a nossa saúde, viver uma vida sem saúde não é uma coisa boa, porque a nossa saúde é o que nossa, é fundamental. Eu acho que a saúde deve ser a prioridade número 1 da nossa vida, cuidar da nossa saúde. E outras coisas que eu gasto mais e compro mais depois que eu comecei a viver um estilo de vida minimalista, eu comecei a gastar mais com passeios, viagens, sabe? Às vezes não é viagens internacionais, viagens para outros estados, às vezes até mesmo viagens perto de onde que eu esteja. Sim, uma vez por semana em um laguinho que fica próximo da minha cidade, tomar um banho, né? Ou às vezes ir para fazer um passeio em um local diferente, um passeio de bike, sabe? Tudo isso assim dá uma renovada na gente, dá um outro vigor para nossa vida. E eu também gosto de fazer viagens para lugares longes. Agora eu comecei a gostar de fazer viagem internacional. Então, assim, é uma coisa que eu acho que faz muito bem para minha saúde mental, faz muito bem para minha vida, essas novas experiências, conhecer novas pessoas, novas culturas. Eu acho que isso é algo que soma muito para minha vida e que eu tenho gostado muito de fazer e tem valido a pena. E outra coisa também que eu comecei a gastar mais depois que eu comecei a viver esse estilo de vida minimalista foi com produtos de higiene pessoal, de hidratação da pele, do corpo, das unhas, cabelo, né? Produtos em geral, assim, que a gente consome, sabonete, hidratante, creme dental, o que mais que eu posso dizer? Shampoo, condicionador, esmalte para unhas, essas coisas assim. Eu comecei a investir em produtos que tenham menos disruptores endócrinos, menos ativos que fazem mal para a nossa saúde, substâncias tóxicas. Eu comecei a ficar mais atenta, leio os rótulos, assisto vídeos aqui no YouTube sobre esses itens que não fazem bem. Eu procuro profissionais que entendem sobre o assunto e fico sempre me informando para comprar produtos que são o mais saudáveis possíveis e o mais natural possível. Eu compro assim, eu faço escolhas assim que sejam, às vezes o produto é o mesmo preço do outro, às vezes é mais barato, às vezes é um pouco mais caro, mas eu sempre priorizo comprar produtos que têm menos ativos que fazem mal para a saúde. Por exemplo, esmaltes. Eu tenho poucos esmaltes. Os esmaltes que hoje eu compro, eu já sei que o tolueno não faz bem. Tem muitos esmaltes que tem. Então eu priorizo comprar esmaltes que
sejam o mais natural possível. Eu tenho 2 ainda que não são naturais, mas assim que eles acabarem, eu não vou mais utilizar, não vou mais comprá-los. Eu tenho poucos esmaltes, acho que são uns 4 esmaltes. Pinto a unha esporadicamente e eu mesma pinto assim e gosto de fazer isso. Às vezes, não a das mãos, as das mãos eu não gosto de pintar, mas eu pinto a dos pés que eu acho bem legal, fica bem bonito. E eu não deixei de pintar, mas assim, quando eu pinto com uns esmaltes mais naturais, que faz menos mal. Também, entre uma tintura e outra, eu dou um espaço para minhas unhas descansar. Vou respeitando o meu corpo, sabe? Vou respeitando a minha pele. Questão de hidratante também de pele, eu procuro uns que não tenham tantos aditivos. E isso eu tenho notado assim que tem sido bem legal. Outra coisa que depois que eu comecei a viver um estilo minimalista, eu comecei a gastar mais foi com a minha saúde mental. E dentro disso, eu comecei a comprar mais livros sobre autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Eu, assim, antigamente eu não sabia muito sobre isso e já tem acho que uns 4 anos que eu comecei a comprar livros e tem me ajudado muito, muito mesmo, assim, no meu desenvolvimento pessoal, no minha autoestima, sabe, no meu autodesenvolvimento. Eu tenho amado e assim, é uma coisa que eu sempre compro quando eu viajo para algum lugar, eu trago um livro comigo, ou às vezes eu tô em casa mesmo, assim, aqui na minha cidade, vou ali, dou uma olhada em algum livro que eu esteja interessada de ler, compro. E assim, é uma coisa que eu quero levar para o resto da minha vida, porque me ajudou e tem me ajudado diariamente, todos os dias da minha vida. Livros que eu já li, às vezes eu tô vivendo um momento e eu me recordo daquele aprendizado e aplico ele na minha vida, que eu acho assim que o conhecimento, ele é bom quando a gente consegue aplicar ele na nossa vida. E às vezes quando a gente lê o texto ali do livro, às vezes não faz tanto sentido em algum momento, mas em um outro momento no futuro, quando a gente está vivendo algo, a gente consegue encaixar aquilo perfeitamente na nossa vida e consegue administrar melhor as situações. Consegue melhor administrar situações, melhor lidar com os problemas, né? Com os fracassos, com as vitórias e ser mais perseverante, persistente, ter uma melhor aceitação de algumas situações e aquelas que a gente antigamente não sabia lidar, vai aprendendo a lidar. É um monte de aprendizados que os livros nos trazem, sejam os livros de ficção ou não ficção. Cada livro eu acho que ele tem alguma coisa a nos ensinar. É só você escolher aquele que você que melhor lhe atenda, né? Porque tem livros sobre todos os assuntos. E cada pessoa tem a sua particularidade e gosta de ler tipo de textos diferente. Para mim, eu gosto de livros, né? Tem pessoas que gostam às vezes de ler, não sei, artigos científicos, tem outras que gostam de ler poesia, né? Contos, tanto tipo de texto que você pode ler e aprender alguma coisa com isso. São inúmeras. E outra coisa também, dentro de saúde mental, que eu comecei a investir mais, depois que eu comecei a me olhar com mais carinho, a me cuidar mais, me priorizar mais, assim, porque eu sabia que eu precisava, só que eu ficava sempre esperando o momento certo, né, que eu ia ter mais dinheiro para poder conseguir custear isso. Eu sempre ficava adiando, mas chegou um momento da minha vida que eu decidi por fazer terapia. Eu já tinha feito na minha infância, né? Pra quem não sabe, eu acho que eu nunca falei isso aqui no canal, mas quando eu fui criança, eu tive depressão. Mas graças a Deus, assim, eu melhorei, né, dentro do possível ali na infância. Mas tem coisas que a gente da infância carrega até a nossa vida adulta e que nos causam bastante sofrimento, né? Então, quando eu estava já na fase adulta, eu sempre percebi que eu precisava ainda continuar fazendo um acompanhamento com uma psicóloga. Eu sentia que isso ia me ajudar a lidar melhor com as situações, com ressignificar algumas coisas, me autoconhecer melhor para poder administrar. Já tem mais de 3 anos, não, na verdade são 4, né? Já tem 4 anos que eu voltei a fazer terapia e me ajuda demais depois que eu comecei a... Porque assim, antes de fazer, eu vou compartilhar essa parte aqui com vocês. Antes de eu fazer terapia, desde a minha infância, eu tive e tinha muitos pesadelos até a minha vida adulta. Assim, à noite, eu acho que eu tinha uns
5, 6 pesadelos, eu não conseguia dormir direito. E às vezes eu acordava no meio da noite e não conseguia mais dormir. E às vezes eu mesmo não queria mais dormir porque eu sabia que eu ia ter mais pesadelos. E eu acordava desesperada, gritando, às vezes chorando com aqueles pesadelos. E assim, o meu sono era péssimo, péssimo, muito ruim. E desde que eu comecei a fazer terapia novamente, na minha fase adulta, esses pesadelos sumiram, acabaram. E eu não tenho mais esses pesadelos. Eu já sei o que são os gatilhos que fazem com que eu tenha pesadelos. Então, assim, hoje eu evito esses gatilhos. Antigamente eu não sabia, porque às vezes a gente sozinha, a gente não tem as ferramentas para lidar com certas situações. E assim, fazendo terapia, minha psicóloga no caso, ela me dá muitas ferramentas para eu estar trabalhando, sabe? Dentro de algumas coisas, algumas limitações minhas. Que às vezes a gente pensa assim, eu dou conta de fazer tudo sozinha, mas não é verdade. A gente às vezes não tem todas as ferramentas para lidar com as circunstâncias, né? Porque todos nós temos limitações. E a terapia me ajudou e me ajuda muito diariamente, né? E essa é uma coisa que eu quero levar pra vida, porque é maravilhoso, sério, de verdade. Muitas pessoas às vezes assim, eu recomendo, faça terapia, vai ajudar muito você. Eu não falo que todas as pessoas deveriam fazer terapia, né? Porque eu não sei se todas as pessoas precisam de terapia. Mas assim, quando eu vejo alguém passando por alguma situação, assim, que às vezes a pessoa não tá sabendo lidar, eu vou e falo, faz terapia, vai ajudar você. Me ajuda muito e eu acredito que pode ajudar outras pessoas. Então, assim, se você tá passando por alguma situação e às vezes você, não sei, gasta com outras coisas que não fazem tanta diferença na sua vida, ou às vezes você tem problemas que se repetem, fica pensando assim, eu não vou gastar com terapia porque não vai ajudar, mas eu sou a prova de que ajuda muito. E se você puder fazer e você acha que você precisa, então faça, porque realmente ajuda bastante. E é um dinheiro que é muito bem gasto. Na minha opinião, pra mim, é um dinheiro muito bem gasto. Saúde, física, mental, é uma coisa muito importante. Um dia eu assisti um vídeo de um psicólogo falando o seguinte: quando você sente uma dor física, você não vai ao médico para tratar? Então, porque quando você sente uma dor mental, quando você está sentindo uma dor, algo que está te causando sofrimento psicológico, você não busca ajuda? Por que você fica com esse sofrimento? Porque às vezes a gente pensa assim, que o sofrimento a gente tem que aguentar aquilo, que a gente tem que tolerar, mas tem coisas que a gente precisa lidar com elas, trabalhar elas, né? E assim, a terapia me ajuda muito nisso, gente. Esse vídeo aqui, eu tô achando ele muito especial, assim, compartilhar tudo isso com vocês. E eu espero de coração, assim, que vocês, não sei, que algo que eu falei aqui sirva para a vida de vocês, que ajude vocês em alguma coisa. Esse vídeo hoje aqui é do fundo do meu coração, assim, são coisas que, são gastos, né? São gastos financeiros, mas eu acredito que a gente merece. Eu acredito que eu mereço isso. Antigamente, muitas dessas coisas que hoje eu faço, eu achava que eu não podia fazer isso, que eu não tinha condições, mas hoje eu sei que a gente merece o melhor, porque às vezes a gente dá o melhor nosso pro outro porque a gente não dá para nós mesmos, porque a gente não prioriza nós, né? Vamos nos priorizar. Às vezes a gente fica, sei lá, gastando com umas coisas que nem nos fazem feliz só para agradar outras pessoas ou pra chamar atenção, não sei. E tipo assim, isso não te traz a menor felicidade, não te traz a menor alegria, é só uma coisa fútil. Então assim, veja as coisas que faz sentido pra você, sabe? Você sabe o que é importante pra você. Ninguém no mundo sabe melhor o que é importante pra você do que você mesmo. Aquilo que você, às vezes, sei lá, tipo, um exemplo aqui. Talvez para você ser algo que seja super especial seja você comprar um manga e chupar um manga, sabe? Comer uma manga ali assistindo algo, ou sei lá, comprar um livro e ficar lendo a manhã inteira, sabe? Faz isso por você. Você merece isso. Você merece isso. E não deixe ninguém fazer você acreditar que você não merece o melhor.
porque você merece. Eu sei disso, porque muitas vezes, assim, principalmente quando eu era criança, algumas pessoas me fizeram acreditar que eu não merecia, sabe? E hoje eu sei que eu mereço e eu tento o máximo possível me proporcionar as coisas que me fazem feliz, porque eu sei que ninguém no mundo vai fazer isso por mim, a não ser eu mesma. Então, um grande abraço no fundo do seu coração e fiquem com Deus. Tchau! Nos vemos nos próximos vídeos.